mais um filme da Enciclopédia Britânica. O que é ecologia? Versão brasileira Alamo. A floresta densa e verde representa uma complexa teia biológica. Observando as plantas e animais da floresta, podemos compreender a ecologia. Ecologia é o estudo das relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem. Nosso estudo de ecologia abrangerá vários biomas: a floresta, o deserto seco e inóspito, a praia onde se encontram a terra e o mar, e a cidade, uma área dominada pelo homem. Os biomas são as grandes comunidades de seres vivos e ocupam grandes porções de nosso planeta. O bioma da floresta decídua é dominada pelas árvores que, em geral, perdem as folhas no outono. Em todo o bioma existem cadeias alimentares. Estudando essas cadeias alimentares, podemos determinar os caminhos através dos quais a energia flui pelo bioma. As cadeias alimentares começam com a luz, quando as plantas verdes transformam a energia solar em energia química. Essas plantas produzem alimento a partir do dióxido de carbono e da água através do processo da fotossíntese. Por isso, as plantas verdes são chamadas de produtores, porque fornecem alimento para todos os outros organismos do bioma. No nível seguinte da cadeia alimentar, encontramos os consumidores primários, animais que utilizam diretamente a energia alimentar produzida pelas plantas. No bioma da floresta decídua, os veados servem de exemplo de consumidor primário. Os consumidores que só comem plantas são chamados de herbívoros. Os insetos contam-se entre os mais numerosos consumidores primários. Centenas de milhões deles podem ser encontrados em qualquer floresta. Esses consumidores primários servem de alimento aos animais situados no nível seguinte da cadeia alimentar e que se denominam carnívoros, ou animais que só comem carne. Os sapos e outros carnívoros são os consumidores secundários. O nível seguinte de consumidores é o mais elevado da cadeia alimentar. Os animais que caçam e matam outros animais para comer são chamados predadores. A relação predador-presa é uma das interações mais comuns entre os animais. A cadeia alimentar não para aqui. Há outros carnívoros em níveis superiores. Essa relação entre predador e presa é fundamental em qualquer bioma. O gavião está no topo dessa cadeia alimentar. Não serve de presa a nenhum outro animal. Uma cadeia alimentar pode ser desenhada como uma pirâmide. A energia flui da base para o topo. Em cada nível perde-se alguma energia e vêem-se cada vez menos indivíduos. A matéria morta é explorada por decomponentes, em geral bactérias e fungos. Assim, a matéria orgânica retorna à Terra. Os necrófagos alimentam-se de animais que acham mortos. Pode haver entre os necrófagos competição pelo alimento.
Eles formam um elo especial no bioma. Em qualquer bioma, podem existir muitas cadeias alimentares. Cadeias alimentares como essa são comuns na maioria dos biomas do planeta. Esse brejo é um ambiente separado ou habitat dentro do bioma da floresta decídua. Tal como em outros habitats da floresta, as criaturas que aqui vivem apresentam entre si inter-relações complexas. Muitos desses animais só vivem parte do tempo no habitat do brejo. Passam a maior parte da vida em outras áreas da floresta. O brejo faz parte do bioma florestal e é fortemente influenciado pela floresta. Por exemplo, a espessura da cobertura formada pelas copas das árvores determina a quantidade de luz solar que chega até o brejo e, assim, afeta a vida vegetal e animal nele existente. No habitat do brejo também existem produtores e consumidores que formam uma cadeia alimentar. Plantas pequenas podem ser comidas por animais que vivem no brejo ou perto dele. Entretanto, na base da pirâmide alimentar do brejo estão os produtores microscópicos chamados fitoplânctons. Na água do brejo, as algas se multiplicam rapidamente, obtendo energia da luz solar que chega até ali. Algas são plantas verdes muito simples e microscópicas. Também no brejo existem decomponentes, bactérias que se alimentam de matéria morta. Por sua vez, as algas e bactérias servem de alimento a protozoários, animais microscópicos simples que vivem em habitats aquáticos. Alguns protozoários são consumidores primários. Outros são predadores. Aqui, uma ameba consome um paramécio. Os peixes consomem organismos que comeram os protozoários, o que acrescenta mais um elo à cadeia alimentar. É possível que parasitas se alimentem dos peixes. O parasita é um organismo que vive em outro organismo denominado hospedeiro. Em geral, o hospedeiro é prejudicado pelo parasita e pode vir a morrer. Talvez esse brejo não dure sempre. Matérias mortas se acumularão em seu fundo, e à medida que mais plantas crescerem, suas raízes se prenderão em sedimentos carreados da floresta. O brejo vai diminuindo e um dia acaba secando, como o resto do bioma da floresta. Esse processo denomina-se sucessão. A sucessão pode ser vista com clareza na praia. Na beira do mar, ela é arenosa e está exposta à ação das ondas. Não existe aqui nenhuma vida vegetal. Mais longe da água, as condições são menos severas e material em putrefação acrescenta matéria orgânica à areia. Aqui começam a crescer plantas que seguram dunas de areia, ervas e vários tipos de arbustos. A matéria orgânica oriunda de plantas mortas converte a areia em um humus rico. Surgem árvores pequenas. Por fim, começa a surgir uma floresta. Sucessão é mudança. Mudança de um tipo de comunidade vegetal e animal para outra. O deserto é outro tipo de bioma. É um ambiente rude, mas também nele existe uma complexa teia de vida. Toda a umidade que chega a esse bioma provém de algumas neves de inverno, de chuvas raras e do orvalho. Às vezes, os temporais são rápidos e fortes. A terra seca não consegue absorver toda a água e a enxurrada causa erosão e destrói a vida vegetal.
No entanto, a umidade também traz vida. Os cactos florescem e produzem frutos que se tornam alimento para os animais do deserto. As plantas exibem adaptações que lhes permitem sobreviver nesse ambiente seco. Os cactos possuem longos sistemas de raízes perto do solo, a fim de absorver o máximo possível de umidade. Ao invés de folhas, possuem espinhos, o que reduz a perda de umidade e dá proteção. Certas plantas só adquirem folhas depois que chove ou neva. Quando o ambiente volta a ficar seco, essas folhas caem, de modo que a planta conserva a umidade. Os animais conseguem água nas plantas que comem ou no orvalho. Na parte mais quente do dia, a maioria dos animais descansa à sombra. Apenas alguns se mostram ativos em busca de alimento. Quando o sol se põe, a temperatura cai. Os animais diurnos se recolhem para repousar. E outros animais se tornam ativos. Os animais noturnos começam a se alimentar ali mesmo, onde poucas horas antes os animais diurnos estavam ativos. Neste outro bioma, a praia pedregosa, certamente não falta umidade. As relações ecológicas desse bioma são regidas pela ação das ondas que constantemente quebram nos rochedos e das marés que varrem a praia diariamente. A vida é difícil para os animais que vivem aqui. No entanto, as aves não têm do que se queixar. São abundantes os animais marinhos que lhes servem de alimento. Na praia pedregosa pode haver uma competição feroz por espaço, pelos melhores locais para comer, dormir, acasalar-se e criar os filhotes. Em todo o ecossistema, os seres vivos constantemente absorvem e transferem energia. Também aqui há um ciclo de vida e de morte, no qual plantas e animais mortos devolvem materiais ao meio ambiente. Observando as interações entre os seres vivos, os ecologistas podem avaliar a saúde de um bioma. Podemos considerar a Terra como um gigantesco bioma ou ecossistema dividido em esferas. A litosfera ou crosta, a hidrosfera ou água, e a atmosfera, ou ar. A biosfera abrange todas as três. Essa zona delgada e frágil que abriga toda a vida existente na Terra. As atividades do homem exercem tremendo impacto sobre a biosfera. Muitas dessas atividades lhe são prejudiciais. O homem construiu cidades gigantescas e superpovoadas que obliteraram comunidades biológicas inteiras. Grandes ilhas de concreto, aço e vidro substituíram solo, plantas verdes e animais. Podemos considerar as cidades e seus subúrbios como um tipo de bioma, como um ecossistema urbano onde as relações são determinadas pelas mudanças que o homem impôs ao ambiente. Certos tipos de animais se sentem bem no ecossistema urbano simplesmente porque são necrófagos, capazes de se alimentar dos detritos de nossas cidades. Um ecossistema urbano gera enormes volumes de resíduos que alimentam um grande número de necrófagos. Praticamente não existem produtores ou plantas verdes em um ecossistema urbano onde o asfalto substituiu o solo. Mesmo
a natureza não foi esquecida. Nesse muro, artistas pintaram animais ameaçados. Animais cuja existência é ameaçada pelo homem. A mensagem é clara. Não podemos continuar a destruir a vida na biosfera. Certas pessoas procuram trazer uma parte da natureza para esse ecossistema urbano. Num terraço, um jardim traz plantas verdes ao bioma artificial da cidade. Os produtores primários para o ecossistema urbano são encontrados fora da cidade, em ecossistemas agrícolas. Tal como o ecossistema urbano, as fazendas são criação do homem, que altera as relações entre os animais, as plantas e o solo para suas próprias necessidades. Ao invés de uma grande variedade de produtores ou plantas verdes, as fazendas têm um número bastante limitado de espécies vegetais utilizadas como alimento pelo homem e seus animais domésticos. Os ecossistemas agrícolas não podem existir sem contínua assistência humana. E num ecossistema tão simplificado, há necessidade de enormes insumos de produtos químicos perigosos. Atualmente estão sendo adotados novos métodos de controle das pragas. A maçã é um dos mais importantes produtos agrícolas nos Estados Unidos, mas como muitos insetos atacam as maçãs, enormes quantidades de pesticidas são usadas nos pomares. Os ecologistas acreditam que é possível controlar alguns desses insetos nocivos com a introdução de outros insetos que os usem como alimento. Uma dessas pragas é a larva da mariposa, que destrói as maçãs. Existe no Afeganistão uma vespa que é predadora da mariposa. Está se tentando aclimatar essa vespa na Califórnia e em outras partes do mundo onde se cultivam maçãs. A vespa não come a mariposa diretamente. As fêmeas da vespa põem ovos dentro do casulo, onde as larvas da mariposa levam uma vida latente. Mais tarde, as larvas da vespa comem as larvas da mariposa. Do mesmo modo que num ecossistema natural o parasita controla a população do hospedeiro. Essa vespa está pondo ovos em ninhos especialmente construídos que contêm casulos de mariposa. Na fase de pupa, as vespas são reunidas e presas a folhas de papel. Cada folha contém milhares dessas pupas que são mandadas para pomares do mundo inteiro. Temos aí um exemplo de controle biológico de aplicação de nosso conhecimento ecológico. Para fazer ecologia aplicada, o homem tem de conhecer bem os seres vivos e o meio em que vivem. Esses estudantes estão pesquisando gansos canadenses. A ecologia de um bioma, a comunidade que existe nela e as relações entre os animais têm de ser estudadas na natureza. Por serem dinâmicos e vivos, os ecossistemas não podem ser desmontados e levados para um laboratório. Cada ganso é marcado com um anilho que registra a data e o local. Se o anilho for mais tarde recuperado, os cientistas poderão conhecer melhor os hábitos alimentares e os movimentos da ave e até os tipos de problemas que ela enfrenta no meio ambiente. Precisamos de dados como esses por diversos motivos, não só para ajudar os gansos a sobreviver, como o mais importante, para aprender o que precisa ser feito para que sobrevivam. Aí está a essência da ecologia: manter em bom estado o ecossistema que é a Terra.
Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Ecologia, problemas populacionais. Versão brasileira, Álamo. Duas moscas das frutas, um macho e uma fêmea. Elas vão viver neste frasco de cultura e vão se alimentar dessa mistura de farelo e xarope de milho. O crescimento da população de moscas das frutas no frasco será registrado num gráfico. O eixo dos X representará o tempo em dias. E o eixo dos Y, o número de moscas no frasco. No primeiro dia, há 2 moscas no frasco de cultura. No 5º dia, faz-se o primeiro censo. Ainda há somente 2 moscas no frasco. No 9º dia, a população de moscas das frutas aumentou em 1 unidade. No 12º dia, faz-se um novo censo. Agora existem 52 moscas no frasco. No 16º dia, a população de moscas atingiu a marca de 146. Um censo realizado no 18º dia mostra que o número de moscas diminuiu em 7. Existem agora 139 moscas. No 20º dia, a população cresceu para 158. Dois dias depois, a população caiu para 135 moscas. No 25º dia, a população caiu para 43 moscas. No 30º dia, não há nenhuma mosca viva no frasco. No começo, à medida que a oferta de alimento e o ambiente se contaminaram, a população de moscas se estabilizou num ponto de equilíbrio. Por fim, as moscas morreram. Todas elas. O experimento será agora repetido. Mas desta vez o mundo das moscas será 4 vezes maior do que antes.
A curva é muito mais íngreme. Seu limite superior muito mais alto. Novamente, a população alcança um estado de equilíbrio e, por fim, morre. Parece claro que essas populações tinham limites naturais e que esses limites foram determinados pelo ambiente em que a população se expandia. Podemos observar o crescimento de uma população de bactérias usando a câmara rápida, que nos mostrará 48 horas em 10 segundos. A curva de crescimento tem este aspecto. A população de bactérias atingiu um estado de equilíbrio. A oferta de alimento em torno de cada colônia foi contaminada por detritos da própria colônia. Por fim, todas as bactérias hão de morrer. Os 2 ratos nessa gaiola, um macho e uma fêmea, disporão de todo o alimento e água que desejarem. O mesmo acontecerá com seus descendentes. Apesar da oferta ilimitada de alimento, a população atinge um ponto de equilíbrio. Se o tamanho do meio ambiente aumentar e a oferta de alimento permanecer ilimitada, a população cresce. Mas, novamente, a população atinge um ponto de equilíbrio. Na natureza, os ambientes para as populações são complexos e interrelacionados. Num exemplo simplificado, consideremos a população de coelhos, a população de gaviões e a oferta de ervas nesse vale. Depois de chuvas fortes, a oferta de ervas aumenta. Com mais ervas para comer, a população de coelhos cresce. Havendo maior número de coelhos, a população de gaviões começa a crescer. À medida que a população de coelhos continua a crescer, a oferta de ervas começa a diminuir. Com o aumento da população de gaviões, o número de coelhos decresce. A diminuição da oferta de ervas também faz baixar a população de coelhos. E o processo continua. À medida que a população de coelhos diminui, passa a haver menos alimento para os gaviões. E o número deles diminui. Agora, com menos coelhos para comer, a oferta de ervas aumenta e passa a poder sustentar maior número de coelhos. E o aumento do número de coelhos possibilita um aumento do número de gaviões. E o ciclo se repete. As combinações de fatores que afetam o crescimento das populações na natureza não têm limites, e suas inter-relações são muito complexas. A oferta de alimentos, a presença ou ausência de inimigos naturais, o grau de povoamento, as doenças, a poluição das águas ou do ar, a existência ou a falta de chuvas, a competição entre as espécies. Tudo isso e muitas outras coisas pode impor limites ao crescimento das populações. Essa tribo de aborígenes australianos é coletora de alimentos. O método que usa para obter alimentos não é muito diferente do usado por muitos outros animais. E como outros animais, eles dependem bastante do ambiente em que vivem. Nessa tribo, a população está em estado de equilíbrio. Em média, o número de nascimentos num dado período de tempo é igual ao número de mortes. O principal fator ambiental que limita o crescimento populacional dessa tribo é a quantidade de alimentos que pode ser coletado em seu território.
Já se estimou que se toda a população humana dependesse unicamente da coleta de alimentos, a população mundial máxima seria de aproximadamente 10 milhões de habitantes. A atual população humana é mais de 500 vezes maior do que esse número. A explicação é que o homem, melhor do que qualquer outro animal, aprendeu a adaptar e controlar seu meio ambiente. A capacidade humana de modificar um ambiente de acordo com suas necessidades afetou radicalmente a curva de seu crescimento populacional. O homem surgiu na Terra há aproximadamente 1 milhão de anos. Essa população passa hoje em dia de 5 bilhões. Por isso, seria de esperar que a curva de crescimento da população humana tivesse este aspecto. Na verdade, porém, não é isso que acontece. Quando o homem apareceu na Terra, era apenas mais uma espécie que competia com os outros animais. Seu crescimento populacional deve ter seguido uma curva semelhante às que vimos no caso das moscas das frutas ou dos ratos. A curva estabilizou-se devido aos limites impostos pelo meio ambiente, e certamente o limite mais importante era a oferta de alimentos. Como não existem censos para a época, só podemos fazer estimativas com base em dados antropológicos. Mas é provável que durante centenas de milhares de anos a curva tenha se mantido em equilíbrio num nível de apenas 2 a 3 milhões de habitantes. Então, no final da pré-história, o homem aprendeu a cultivar plantas úteis como alimento, bem como a domesticar e criar os animais que mais lhe serviam. Forçando a produção de mais alimentos, o homem modificou o meio ambiente de acordo com suas próprias necessidades. Com o advento dessa revolução agrícola, a curva populacional passou a subir. Mais alimentos significavam mais gente. Surgiram cidades e povoados, pois já não era necessário que todos vivessem em busca de alimentos. O homem passou a ter tempo para as artes e as ciências. À medida que os métodos agrícolas melhoravam e mais terras eram cultivadas, a produção de energia aumentava e a população mundial continuava a crescer. Mas crescia devagar, limitada por altas taxas de mortalidade devido a guerras e doenças. Por volta do ano de 1700, a população mundial havia chegado à marca de 500 milhões. A invenção da máquina a vapor na Inglaterra deu origem à Revolução Industrial. Cada máquina levava rapidamente à invenção de outra, e a vida mudou radicalmente em muitas partes do mundo, e a curva populacional começou a disparar. Novas máquinas e novos métodos levaram a uma agricultura mais eficiente, economia mais fluida, na qual os alimentos podiam ser enviados com facilidade para onde fossem necessários. Criaram novos métodos de saneamento e novos conhecimentos médicos que se combinaram para baixar o índice de mortalidade em outras partes do mundo. Em 1960, impulsionada por esses avanços no controle do meio ambiente, a população mundial havia superado a marca de 3 bilhões de habitantes. Depois de um começo lento e prolongado, a população humana alcançou um estado de crescimento que só pode ser descrito como explosivo. Consideremos 1.000 pessoas médias nos Estados Unidos atualmente. No decorrer de um ano, morrem cerca de 9 dessas 1.000. Mas no mesmo ano, outras 23 terão nascido. A população aumentou em 14 pessoas, em 1,4%. Com essa taxa anual de crescimento, a população americana dobra em menos de 50 anos. Para uma média de 1.000 africanos, a cada ano morrem 25, mas no mesmo ano nascem 45 bebês. O aumento anual líquido é de 2%, e nesse ritmo, a população da África dobrará a cada 35 anos. No México, para cada 1.000 pessoas, uma média de 13 morrem durante um ano. No entanto, haverá 46 nascimentos. Isso resulta num aumento anual líquido de 3,3%. Com isso, a população dobra em pouco mais de 20 anos. Se vemos uma pessoa doente, devemos ajudá-la. Métodos modernos de saúde pública têm sido introduzidos em países subdesenvolvidos, como a Índia. Com isso, as taxas de mortalidade baixam
o que resulta em aumento da população. E a menos que a oferta de alimentos também cresça, o resultado disso é a fome. No México, a ajuda econômica estrangeira visou, durante 30 anos, a modernizar as técnicas agrícolas. O resultado foi um notável aumento na produção de alimentos, nada menos que 80%. Entretanto, no mesmo período, a população mexicana também cresceu em cerca de 80%. Ao fim de 20 anos, as pessoas ainda não tinham alimentos suficientes. O crescimento da produção alimentícia não bastou para resolver o problema. É preciso energia para sustentar qualquer população. Energia na forma de alimento e, no caso de uma sociedade industrializada, energia para as máquinas que produzem alimentos. Ainda existem depósitos de petróleo inexplorados no fundo dos mares. Um dia a energia solar poderá converter-se em alimento. Ainda existem terras sem uso que podem ser cultivadas. E há fontes de alimentos que só foram utilizados experimentalmente, como a coleta e o cultivo de algas marinhas. Mas as mesmas técnicas científicas que preservam e prolongam a vida humana também contribuem para o aumento da população. Por mais depressa que a ciência avance, o aumento da população sempre será mais rápido, até o dia em que os fatores ambientais limitativos, naturais ou criados pelo homem, façam a curva se alterar. Quais serão os fatores limitativos? A fome, epidemias graves decorrentes do superpovoamento, guerras mundiais causadas pela pressão de um excesso de gente vivendo num espaço reduzido? É possível que as crianças de hoje vejam essas coisas acontecerem, a menos que enfrentemos o problema e o resolvamos. Como poderemos modificar nossa curva de crescimento e garantir que as futuras gerações disponham de espaço e de alimentação suficientes?